Olá, mais uma vez nos encontramos no Comunicação Sem Medo. Hoje eu quero te contar uma história. Você que tem dificuldade, que acha que nunca vai conseguir falar em público, preste atenção nessa história. Ela é muito interessante e ela é verdadeira. Eu estou falando da história de Demóstenes. Demóstenes gostaria, ele assistiu um advogado grego uma vez defendendo uma pessoa e ele achou impressionante a oratória daquela pessoa e ele gostaria de ser tão bom quanto aquela pessoa. E ele decidiu que ele iria ser orador. Só que ele tinha um problema, ele era gago. Na verdade ele tinha vários problemas. Um deles, ele era gago. O outro, ele tinha um problema sério de concentração, ele não conseguia se concentrar no assunto. Um terceiro, ele tinha um cacuete e ele ficava erguendo o braço à medida que falava ou que conversava e se sentia mal com isso e as pessoas riam dele por causa desse cacuete. 3 problemas sérios: a gagueira, o problema de concentração e esse cacuete. Como resolver isso para se tornar um grande orador? Vamos ver como ele resolveu cada um. O problema de gagueira: ele corria na praia recitando versos, correndo contra o vento e falando alto o suficiente para que pudesse ser ouvido, apesar do ruído das ondas. Isso fez com que ele desenvolvesse uma grande potência de voz, além de superar a gagueira. Com relação ao cacuete no ombro, ele ficou em frente ao espelho, pendurou uma espada do espelho que chegasse até o ombro, que ele costumava erguer. E aí cada vez que ele tentava erguer, aquela espada cutucava o ombro e doía, e ele acabou perdendo esse costume perdendo esse cacuete por conta de machucar o ombro. Mas veja, dedicação, interesse. Para melhorar a dicção, ele ainda costumava colocar pedregulhos na boca para tentar falar com os pedregulhos. Imagina, você tentando falar com um monte de pedra na boca ou com um lápis na boca, como às vezes algumas pessoas ensinam para melhorar a dicção. Quando você coloca um lápis, coloca alguma coisa na boca, fica muito difícil de pronunciar as palavras. Quando você tira aquilo, você vai falar com muita facilidade. E foi isso que ele fez. E ele conseguiu falar com muita eloquência, conseguiu perder a gagueira e conseguiu perder também o vício, o cacuete de erguer o ombro. Mas e com relação à concentração? Ele se dispôs a cortar a metade do cabelo e a metade da barba em sentidos contrários. Isso numa época em que andar com o cabelo como o do Neymar não era uma coisa interessante, era uma coisa que as pessoas paravam e riam, ele não tinha coragem de sair na rua. Então ele passou, até que o cabelo crescesse novamente, ele foi obrigado a ficar dentro de casa e foi obrigado a se concentrar no assunto que ele queria e foi se desenvolvendo. Venceu todos os obstáculos e se tornou o maior orador da Grécia. Se você buscar na internet, se você buscar no Google, você vai ver. Demóstenes foi o maior orador de toda a Grécia, vencendo todos esses obstáculos. Você tem algum desses problemas? Pode ser que você tenha um problema de gagueira, pode ser que você tenha um problema de dicção. Existem pessoas que têm a língua presa, não conseguem pronunciar bem as palavras. Procure um especialista. O mais importante, você tem que querer. Se você quiser falar bem, você vai vencer a tua dificuldade. Eu próprio tive muita dificuldade no começo, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito acanhado enquanto jovem. Acanhado mesmo de verdade, não tinha coragem de tomar a palavra, de falar. Depois, com o tempo, eu fui vencendo isso. Por quê? Porque eu queria falar. Eu queria ser um palestrante. Eu queria ser, não um orador, porque não é o meu objetivo ser orador. Meu objetivo é ser um palestrante. Não deixa de ser uma forma de oratória, mas é bem voltada para um assunto, para um interesse, para um motivo. E o meu motivo é religioso. Eu gosto de fazer palestras de pastoral, palestras técnicas, às vezes na pastoral, como técnicas de comunicação que a gente ensina. Mas esse é o meu objetivo. E eu consegui, eu venci a minha timidez, eu venci o meu problema fazendo, praticando, tentando. No começo foi difícil, depois com o tempo a gente vai ganhando repertório, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando cada vez mais e vai fazendo cada vez melhor. Demóstenes conseguiu, eu consegui, você também pode conseguir. Não desanime, continue insistindo, faça exercícios, veja os outros vídeos do nosso blog, do nosso canal do YouTube. Tem sempre dicas muito interessantes. Procure livros a respeito do assunto e você vai melhorar e vai se desenvolver a cada momento. Essa era a nossa dica de hoje, a nossa história de hoje. Olha, no próximo vídeo nós vamos falar a respeito de histórias. Um grande abraço para você, obrigado por ter ficado até aqui
E olha, compartilhe, vamos aumentar o nosso hall de amigos. Você que nunca compartilhou nos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos no Facebook. Dê o seu like aqui no nosso canal do YouTube, no nosso blog. Vai ser um prazer ter você no nosso hall de amigos e aumentar cada vez mais. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima postagem.